Salve, salve, pessoal! Mais uma quarta-feira começando e hoje a gente tem mais um episódio do podcast Nutritivamente. E depois da gente ter falado anteriormente sobre a nutrição e o câncer, né, propriamente dito, hoje a gente vai falar sobre nutrição e quimioterapia. E como não poderia deixar de ser, eu trouxe uma convidada que é referência no assunto. Eu vou puxar o currículo dela aqui. Ela é nutricionista formada pelo Centro Universitário São Camilo, mestre em ciências pela Faculdade de Medicina da USP e especialista em oncologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Ela é docente na pós-graduação de nutrição de precisão pelo Centro Valéria Pascoal de Nutrição Funcional, VP, nutricionista clínica em telemedicina pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Além disso, ela também é palestrante nas áreas de nutrição clínica e nutrição oncológica, com destaque em metabolômica nutricional. A gente tem hoje, com muito prazer, com muita alegria, Jéssica Reis. Jéssica, seja bem-vinda ao Nutritivamente e obrigado por topar Obrigada, participar. Murilo. Obrigada muito pela apresentação. Que isso? Apesar desse currículo, sou uma pessoa como qualquer uma, dos réis mortal, entendeu? Tá tudo certo. Que isso? E vou dividir um pouco dos meus conhecimentos ao longo dos anos Hum. sobre o que eu aprendi, vivenciei aí com muitos pacientes oncológicos em quimioterapia e como que a gente pode tornar essa fase, que é nada mais é do que uma fase na vida desses pacientes, um pouquinho melhor da perspectiva da nutrição. Não, legal, com certeza. Eu falo para todo mundo, eu sou o que mais aprende no podcast, porque eu Eu imagino. gravo todos, ouço todos, né? Então, hoje quem ouvir vai ter uma aula, certamente, aí sobre nutrição e químio, nutrição e onco, enfim. Então, eu vou começar perguntando, como eu faço para todo mundo, como é que você chegou aí à nutrição, como escolheu a área de oncologia para atuar, área de precisão, metabolômica. Conta pra gente um pouco, por favor. Vamos lá. É uma coisa curiosa, e eu sempre digo nas minhas aulas, quando eu converso com profissionais, que quem já me conhece, quem já me viu dar aula, já certamente me ouviu falar, que eu sempre digo que eu escolhi a nutrição, mas a oncologia me escolheu. É como se fosse, de uma maneira bonita, assim, um certo chamado de vida, trabalhar com oncologia. E eu sempre tive essa vontade, e acho que uma das coisas que me levou a escolher a nutrição foi justamente ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade, de doença, e de alguma forma ali proporcionar um bem-estar em situações mais complexas. E a oncologia, ela sempre me brilhou os olhos nesse sentido, né, de identificar nesse paciente uma necessidade de, putz, eu posso fazer alguma coisa, eu posso ajudar ali de alguma forma, eu posso mudar o cursar dessa situação e contribuir para a saúde desse paciente. Então, eu falo que a oncologia me escolheu. Legal. E aí, na metade da faculdade ali, entre na metade terceiro e quarto semestre, acho que são 8 semestres, é isso? Vou de matemática. Eu falei, putz, como que eu vou entrar nesse meio, né? Como que eu vou começar a entender como funciona? Imagina, na faculdade, na minha época, há 10 anos atrás, a gente quase não se falava disso na faculdade. Eu acho que ainda não se fala, na verdade, né? É um assunto que Eu não chega, eu não né, tive na oncologia na faculdade. graduação. É. Então, eu falei, como que eu pensava comigo, como que eu posso chegar nisso? Como que eu posso, de alguma forma, me aproximar dessa temática? E aí, naquela época, eu tive a oportunidade de conhecer uma pesquisadora na Faculdade de Medicina da USP que estudava células tumorais de câncer de mama. Ela trabalhava com DHA em cultura de células, né? Não eram tumores propriamente ditos em vivo, no caso. Não eram tumores em pacientes, na verdade é isso que eu queria dizer. E vamos usar as terminologias corretas. E aí, eu trabalhei com ela ali como iniciante, fiz uma iniciação científica com ela, comecei a entender, na verdade, o que era o câncer e qual era o impacto que a nutrição poderia ter sobre esse cenário, né? Pensando que ela estudava a influência do DHA no tratamento, ali naquela cultura de células e como essas células respondiam na presença ou na ausência do DHA,
eu entendi que a nutrição tinha um poder muito maior e muito mais importante do que simplesmente a gente passar ali, o paciente está comendo, não está comendo, como que ele está perdendo peso, não está perdendo peso. É um mundo metabólico e celular que me encanta até hoje. Isso acabou levando a minha trajetória profissional, a nutrição de precisão, a metabolômica, que é uma das ciências ômicas, que é de fato compreender esse metabolismo, compreender essa rede metabólica, como os nutrientes interagem entre si, como as doenças se comportam, né? A gente tem um metabolismo que pode ser considerado basal, em equilíbrio, e como isso se altera em determinadas situações. E na oncologia, eu digo também nas minhas aulas e nas minhas é, palestras que eu aprendi sobre metabolismo em um dos piores cenários possíveis, que é o câncer. E É, ele é dinâmico, e entender como o metabolismo se comporta na carcinogênese, se comporta ali em determinadas fases, porque o câncer ele tem as suas fases, né? Ele tem a iniciação, ele tem a promoção, ele tem a progressão, até a fase de desenvolvimento e metástase, e ele tem as suas nuances em cada fase, ele não é estático, e conforme essas mudanças vão acontecendo, o metabolismo vai acompanhando, a demanda metabólica vai mudando com ele. E entender isso me abriu um mundo de possibilidades muito grande para compreender a nutrição, porque aí a gente consegue compreender melhor, observar melhor como o estado nutricional, como que o paciente, se o paciente vem é, de uma qualidade de vida equilibrada, se ele vem obeso, como que isso acontece ali e favorece esse desenvolvimento, melhor resposta ou não ao tratamento. Então, são várias nuances que me fizeram e me fazem até hoje brilhar os olhos para a oncologia e todo esse cenário metabólico e clínico nesse contexto, né? Nesse cenário. bacana. Olha, eu falo, estudar é bacana, eu adoro estudar, eu gosto de aprender, enfim, mas o meu conhecimento ali é muito mais básico que o seu, e já me assusta. Imagina ensinar as células tumorais nesse nível. Eu falo, eu costumo brincar, não estuda, não estude tanto, senão você vai ficar triste, né? É, é, É assustador, deve ser. é legal. Eu falo, às vezes eu falo que é legal, mas é um legal meio triste. É, é um pouco complicado, enfim, eu falo, a pessoa fala, "Olha, às vezes ter tanto conhecimento não é legal, lógico, conhecimento é legal. É, a ignorância tem a sua vantagem. Às vezes Exato. eu imagino que. Eu sempre me coloco no lugar do outro, às vezes, né? Quando eu tenho que explicar alguma coisa, quando eu tenho que propor alguma coisa, enfim. Eu tento me colocar no lugar do paciente, do familiar que está ali. Então, às vezes, a ignorância ela acaba sendo uma bênção, porque a gente, entendendo a complexidade de algumas situações, a gente fica muito mais preocupado. Então, dependendo da circunstância, às vezes a gente não entender a complexidade ou entender a nível tão profundo torna a coisa um pouco mais leve. Real. E saber ter essa sensibilidade de até onde explicar. Às vezes é realmente essa, olha, a situação é importante, ela é significativa, mas será que a gente precisa explicar a fundo, assim, olha, né? Então, é a sensibilidade ali, o Exato. toque humano, né? Eu acho importante ser sempre muito honesto, mas também ter o toque ao falar, ao explicar, para que a gente não assuste mais do que gere ali uma certa confiança no que está sendo proposto. É complicado, né? Eu acho que se todo mundo pensasse assim, ia ser bem melhor, né? Ia ser bem mais Ia, leve, né? Entre aspas, ia. né? Enfim. Mas, Jéssica, eu queria puxar um assunto aqui com você, da questão de crescimento de casos no câncer, né? Principalmente no Brasil e no mundo. Uhum, Na minha opinião, ali a gente já tem uma epidemia silenciosa. Acho que todo uhum, mundo conhece alguém que teve ou tá tratando algum tipo de câncer, né? uhum. Um tempo atrás eu fiz um texto falando sobre isso e eu queria saber se você concorda, né? Se a gente que a gente está enfrentando aí um número, um aumento desenfreado. Inclusive você trouxe, né? Um Um artigo. dado muito recente que saiu Exato, ontem, da data dessa gravação. exato.
Então, eu concordo super que a gente está vivendo um momento que ele é muito desafiador em termos de novos diagnósticos e novos casos. De maneira geral, se a gente olhar a história do câncer, a história de novos diagnósticos, a gente tem uma curva que vem crescendo. Ela nunca parou de crescer, né? Desde que eu me entendo como profissional que começou a estudar o câncer, toda nova evidência, toda nova atualização, esse número ele só aumenta. E ele não só aumenta em número de novos casos, ele aumenta em número de mortes, ao ponto que em alguns anos, há a possibilidade de que o número de pessoas que podem vir a morrer por doença oncológica ultrapasse o número de pessoas que vão morrer por doenças cardiovasculares, que atualmente é a principal causa de mortes no mundo. Ou seja, a gente está ultrapassando uma doença que até então, há anos, é a principal, né, causa de mortalidade universal. E, além disso, a gente tem associado a esses aumentos o número de gastos com cuidados. A gente tem novas pessoas adoecendo, maior número de pessoas adoecendo, consequentemente, a gente precisa investir mais em tratamento. A gente precisa cuidar de mais pessoas. Eu costumo falar nas minhas aulas, eu costumo usar uma analogia que é de número de maracanãs, né? De quantas pessoas quantos maracanãs a gente consegue lotar com o número de novos casos só no Brasil. Então, se eu não me engano, o último consenso, eu poderia ter pego isso com antecedência, Imagina, eu não lembrei disso. relaxa. Mas, se eu não me engano, eu acho que eram sete maracanãs. Imaginam, sete maracanãs cheios de pessoas doentes no Brasil. Quão a gente precisa cuidar, o quão dispendioso isso vai ser a nível de políticas públicas, de É, gastos com saúde. Se a gente pensar nisso, muitas dessas pessoas vão ser pessoas que a gente ama, pessoas próximas a nós, se não forem nós mesmos, porque nós exato. não estamos isentos dessa chance, se a gente não tomar os cuidados, né, as medidas preventivas. Isso é muito grande. Isso é muita coisa. Encher sete Maracanãs, que é o maior estádio do Brasil, e pensando a nível nacional, sem entrar em detalhes, né, Sim, mundiais, a nível mundial. E os dados que saíram ontem, eles são, na verdade, muito assustadores. Eles assustadores. deram um salto muito grande do último consenso. Então, eu vou ler aqui para vocês terem uma ideia de que eu vou ler a manchete, tá? Que saiu do IARC. O Brasil terá um aumento de 98,6% em mortes por câncer em 2050. Muita coisa. É muita gente, é muita coisa, são muitas pessoas. E quando a gente faz uma avaliação disso, a gente tem cada vez mais pessoas jovens sendo diagnosticadas. Eu nunca vou esquecer que a paciente mais jovem que eu tratei, ela tinha 22 anos. E, e quando você pega essa ficha, quando você vê ali aquela família, ela não tinha histórico de câncer de mama na família, ela não tinha mutação de BRCA. E como que você pega uma menina jovem com um estilo de vida relativamente saudável, com um diagnóstico desse, como que você explica? Como que você entrega uma resposta para isso? E às vezes a gente não tem essa Sim. resposta como Uhum. profissional da saúde. Não. Então a gente vê câncer de mama em mulheres jovens, a gente vê câncer de ovário em mulheres jovens, a gente tem um número de câncer de intestino assim, que disparou nos últimos anos, não só em jovens, mas em pessoas adultas ali na faixa dos 40 e 50 anos, e como você explica isso? Então, ao olhar para esses dados, ao olhar para essas condições, a única coisa que me remete a uma justificativa, e eu uso aspas para essa justificativa, é o estilo de vida das pessoas do século XXI. É, eu penso assim também. É muito Que, ultraprocessado. Aí dá até para a gente, né, destrinchar um pouco. muito! Agrotóxico, né, água com agrotóxico já, enfim.
a gente vive, assim, eu falo de São Paulo, capital, e a gente estava discutindo, conversando, né, na verdade, sobre isso antes da gravação começar. A gente tem um estilo de vida ruim. A Total. gente acorda estressado, a gente vive uma vida que a todo momento se a gente não responde no momento em que a pessoa quer, a gente está errado, é tudo muito imediatista, todo mundo quer tudo para ontem, a gente tem mil informações, mil coisas acontecendo ao mesmo tempo, a gente tem que dar conta de muitas coisas, aí a gente não se alimenta da maneira correta. Quando a gente para comer, provavelmente a gente está no celular, a gente está na televisão, a gente está fazendo 10 milhões de coisas, menos prestando atenção no que a gente deveria estar comendo. Exato. A maneira como a gente escolhe os nossos alimentos, ela também vem de uma história de industrialização que é péssima. A gente dorme mal e entra num ciclo. Então, tudo é muito, Eu acho que não tem tudo é escape. muito, É. Eu gosto né? muito, Então, eu gosto muito do Drauzio Varela, né? uhum, E ele fala tempos, né? Aquilo que você comentou, né? A questão de, meu, vai ter já tem 7 Maracanãs. Vai crescer 98% até 2050. E aí eu penso, duas coisas que eu penso. Primeira coisa, no SUS, não vai comportar, uhum, já não não comporta, comporta, ele não vai comportar. E questão de plano de saúde também. Ele fala, comporta. o plano de saúde, eles vivem num canibalismo mútuo ali, um comendo o Uhum, outro, às vezes tem que se juntar dois para pagar a dívida de um para continuar funcionando. uhum, Chega, vira o ano, a inflação ali em uhum, 10%, o plano aumenta uhum, 20%. Então, uhum. e É não, uma bola de não vai neve, ter uma para onde grande bola correr, de neve. né? Eu É uma vejo, grande bola de neve. exato. O nosso estilo de vida, ele começa errado. É, As gestações hoje não são saudáveis. exato. A gente já começa ali com uma infância meio errada, ali num contexto meio torto. A gente não faz atividade física. Na pandemia, infelizmente, houve um boom de obesidade, um boom de pessoas que começaram a beber. As pessoas fumavam, as pessoas fumam muito mais por conta da ansiedade, as pessoas bebem muito mais por conta da ansiedade. A gente tem gatilhos mentais e o aumento de depressão e o aumento de ansiedade. Então, muitas coisas. E se a gente olhar o que os grandes órgãos, as grandes entidades, elas falam, todos esses fatores são fatores gatilho para o desenvolvimento do Hum, câncer. Excesso de peso, bebida, o fumo, o sedentarismo. Se a gente olhar especificamente as mulheres, a gente tem questões hormonais importantes nesse sentido, que uso de anticoncepcionais, então, uma conversa à parte. Então, a gente vive uma bomba relógio, assim, se a gente olhar para o nosso estilo de vida. E os jovens, eles têm essa cabeça, talvez, essa compreensão de que a conta nunca vai chegar, de que essa conta ela nunca vai ser cobrada da gente. Nosso corpo ele vai aguentar para sempre. Então a gente vai fazendo e vai deixando para depois eu faço atividade, ano que vem eu vejo. Ah, não, eu vou beber porque minha vida tá difícil, eu tô estressado, tô trabalhando muito e fuma e a gente vai, né, engatando uma coisa na outra, e é como se essa conta nunca fosse ser cobrada da gente. e Em cobra. algum momento, ela vai bater, ela vai chegar. É, eu, E não tem muito para onde fugir. eu falo, eu não sei quantos anos você tem. Eu tenho 35. E vou te falar uma coisa, até hoje eu me acho super-homem. Falo, ó, dificilmente eu tomo remédio para alguma coisa, né? Eu tento me alimentar da Então, melhor maneira possível. É, pratico atividade física, né? Aqui no interior é muito mais fácil uhum, do que São uhum, Paulo. uhum. Semana passada eu tive uma lesão, fiquei 10 dias parado. Falei, mas como assim? Eu me alimento bem, em tese eu durmo bem. Aham. Aí Como? hoje de manhã eu falei, nossa, estou envelhecendo. Tipo, A idade, ela vai. O 30 ali, quando a gente passa do 30 vai, vira um negocinho ali, ó, uma chavinha, e inevitável, é inevitável. a A gente conta vai chegar. vai chegar. Eu falo para todo mundo, meu, a escola é o lugar onde a gente vai ensinar a criançada, meu. É lá, educação nutricional Ela é base. devia estar Educação na financeira, educação. educação e educação nutricional, elas têm que estar ali, elas têm que Sim, começar tem que ali. começar no Porque maternal.
não, é onde você constrói caráter e onde você constrói hábitos. Exato. São as duas Exatamente. coisas fundamentais Exato. para o bom desenvolvimento da sociedade. É, E ali a gente acaba, enfim, sempre deixando para depois. E as coisas, e o depois, uma hora ele tá tarde para ser depois. E a conta, a coisa vai chegar de alguma vai. forma. E claramente, não necessariamente isso vai vir na forma de um câncer, ela pode vir na forma de outra doença crônica, ela pode vir na forma de outro problema inevitável, justamente porque o nosso corpo ele tem uma capacidade metabólica de adaptação. Sim. Então, conforme a gente vai se expondo, a gente vai se colocando em determinadas situações, e conforme a nossa idade permite, a gente vai se adaptando, a gente vai, eu tiro um pouquinho daqui para colocar ali, eu vou reajustando, eu vou tendo essa flexibilidade metabólica. Depois de uma determinada idade, conforme o nosso corpo ele vai usando recursos, ou a gente vai oferecendo recursos piores, a gente deixa de oferecer algum recurso e aumenta eventualmente outro recurso que não é tão necessário, as coisas, a conta não vai fechando. E em algum momento o nosso corpo vai manifestar isso. E provavelmente ele vai vir na forma de uma doença crônica, e ela pode ser mais ou menos fatal. Ela pode vir na forma de um diabetes, onde você vai ter que tomar um remédio Pro resto da pelo vida. resto da sua vida, ou você pode desenvolver uma doença como o câncer, que pode te demandar muito também, dependendo de como, dependendo do local e dependendo da escolha de tratamento, e, enfim, de vários fatores associados a isso, para te guiarem ali num cenário de sucesso ou não, né, da saúde ali em um contexto. É assustador. Aproveitando que você falou na questão aí de sucesso ou não de tratamento, uma coisa que eu falo muito pro pessoal, assim, o pessoal tem muito medo do diagnóstico, né? É o primeiro ponto. Ai, fui diagnosticado com câncer. E além do medo da própria doença em si, outra coisa que traz receio para muita gente é o tratamento, né? Uhum. Principalmente quando a gente fala de tratamento, a quimioterapia. Uhum. Então, eu queria te perguntar de maneira direta, pra você explicar para o pessoal o que que é a químio, né, em si, e qual é a principal diferença dela frente às outras modalidades de tratamento. Boa. Primeiro, é sempre importante a gente reconhecer que, independente do local em que a gente esteja, e nesse sentido eu me refiro a como paciente ou profissional, receber essa notícia, ela nunca vai ser fácil. Eu acho que nunca, a gente nunca está preparado para ouvir isso. Você tem um câncer, ou alguém que a gente ama muito tem um câncer. Acho que nunca vai ser algo fácil de ouvir, nunca vai ser fácil de entender. E eu acho que muitos questionamentos vêm com isso. E às vezes, até para a gente que está do lado de cá como profissional, como eu comentei, pegar uma pessoa de 22 anos com um diagnóstico, às vezes para a gente não faz sentido, né? Uhum. Então, é muito complexo esse momento para ambas as partes. Posto isso, entender depois de é importante o paciente e os familiares terem esse tempo de absorver essa informação e de, bom, e agora, o que precisa ser feito, né? Existe todo um processo de identificação desse câncer. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que eu seja diagnosticada com câncer de mama. Então, primeiro, o que tem que ser feito é a identificação desse tumor. Ele é um tumor de que tipo? Nem todo câncer de mama é igual. Então, é importante a gente também colocar essa informação. Existem algumas subclassificações do câncer de mama que vão direcionar o tratamento conforme esse subtipo. Então, se ele é um câncer hormonal, se ele não é hormonal, se ele expressa algum receptor, se ele não expressa, algumas características, algumas nuances específicas precisam ser identificadas para que, posteriormente, a equipe médica defina o tratamento. Então, assim que eu tenho a identificação, a classificação desse tumor, é como se eu desse o nome e o RG para esse tumor, eu consigo dar o próximo passo. Então, bom, eu já sei que é um câncer de mama hormonal. Bom, se eu tenho um câncer de mama hormonal, eu preciso trabalhar com hormonoterapia? Então, é um caminho. Então, vejam que existe um trabalho pré tratamento a ser determinado para a gente poder direcionar de uma maneira muito clara e até mais efetiva o tratamento para esse paciente responder de uma maneira melhor.
Então, após esse processo de identificação, a gente tem algumas escolhas. Então, conforme o tipo de tumor, o tamanho do tumor, né, conforme essa pré-classificação, a gente tem algumas opções hoje de tratamento. Então, por exemplo, a gente pode partir para a quimioterapia, a gente pode partir para a radioterapia, a gente pode partir para a hormonioterapia, para a própria cirurgia, para a remoção do tumor, dependendo ali do tamanho desse tumor. A gente pode fazer alguns outros tipos de intervenção, mas essas são as principais, né? Eu diria que essas são as quatro principais tipos de tratamento. E quando você me pergunta qual que é a diferença, né, o que difere um tratamento do outro, é exatamente esse alvo. Como esse medicamento ele vai agir no organismo do paciente. Quando eu falo de uma quimioterapia, e vejam que interessante, eu gosto de fatos curiosos para que as pessoas não esqueçam. A quimioterapia, ela foi descoberta na Segunda Guerra Mundial através da utilização do gás mostarda. O gás mostarda, ele tinha efeitos citotóxicos. E a partir desses efeitos citotóxicos de lesionar, machucar, né, a pele dos soldados, eles começaram a pensar nisso como uma maneira de tratar o câncer, de matar células doentes. E eles começaram a investigar, estudar melhor, e foi daí que a quimioterapia surgiu, da Segunda Guerra Mundial barra gás mostarda. Ser humano. E coisas, né? Fatos curiosos. Aposto que quem ouvir não vai esquecer mais. Exato. E aí, como que funciona, né? Qual que é o mecanismo de ação da quimioterapia? A gente tem diferentes drogas, né? Cada droga vai ter claramente o seu mecanismo de ação, mas de uma maneira geral, de uma maneira simplista, né? Através de um mecanismo simplista, a quimioterapia ela tem um objetivo de atingir o corpo do paciente de modo sistêmico, ou seja, normalmente, quem faz quimioterapia recebe pela veia, né? Então, é normal a gente ver paciente receber ou pela mão, né? Pelo catéter na mão, ou aqui onde a gente faz exame de sangue, onde retira o exame de sangue, ou eles têm o que a gente chama de portocat, que é um dispositivo que fica aqui perto da clavícula, acessando uma veia mais calibrosa, e aí esse medicamento ele é infundido direto nessas veias e o paciente recebe isso direto na circulação sistêmica, ou seja, esse medicamento ele atinge o corpo todo do paciente e é entregue às células do corpo inteiro. O objetivo da quimioterapia é machucar, é matar células neoplásicas, matar células doentes. Isso é bom, mas isso também é ruim. A que ponto? Quando a gente fala de um tratamento a nível sistêmico, a gente tem a chance de matar muitas células. Então, pensando num paciente que, por exemplo, pode ter uma metástase, isso a chance da gente matar mais células doentes é maior. Mas ao ponto que um paciente eventualmente não tenha uma metástase, possa ser um tumor mais localizado, ele pode ter mais consequências, ele pode ter mais células saudáveis sendo lesionadas nesse processo, e ele pode vir a apresentar mais efeitos colaterais. Tá? E notem que pode, cada paciente é único e vai apresentar ali vai apresentar características singulares, tá? E depois eu explico um pouquinho melhor sobre isso. Então, essa é a característica da quimioterapia. Ela vai atingir o paciente a um nível sistêmico, então inteiro, o corpo dele vai receber essa quimioterapia e o objetivo é lesionar, é induzir a apoptose, né? Matar células que estão doentes. Quando a gente compara, por exemplo, a uma radioterapia, a gente tem um tratamento que usa feixes iônicos de modo localizado. Então, é onde o tumor está localizado. Eu tenho menos efeitos colaterais, por exemplo. Diferente de uma hormonioterapia, que às vezes é até um comprimido que a paciente toma por muitos anos e tem ações específicas. Então, a gente tem características e ações muito individualizadas conforme o tratamento que é optado pelo tipo de tumor e pela conduta ali que a equipe médica opta, porque isso pode acontecer de um paciente começar com químio e terminar com rádio, pode começar com cirurgia e depois passar para químio. Então, essas modalidades, elas também podem conversar entre si
e em determinadas fases o paciente se encontrar em um cenário diferente. Isso também acontece, é muito individualizado. O tratamento oncológico, ele é de fato individualizado. Existem protocolos pré-estabelecidos em literatura científica, até porque isso é muito estudado para a gente identificar alvos específicos, otimizar a resposta ao tratamento, à terapia e mitigar efeitos colaterais, mas isso pode, dependendo da característica do paciente, ele pode transitar de um tratamento para o outro, dependendo da sua condição. Legal. É legal você falar isso, né? Porque, assim, não sei, você que está na área, né? Eu vejo muita questão de mídia falando e dá a impressão que é tudo igual, a maneira de tratar, né? Ah, vai tratar tudo igual, Jamais, né? jamais. E é legal a gente sempre deixar isso claro, ó, cada um é um. Você vê, Cada um é o um. câncer de mama, existem formas diferentes de tratar os diferentes tipos de câncer de mama. É, Nunca compare o câncer de uma pessoa com outra, nunca compare o seu câncer com o câncer de outra pessoa. E é muito importante a gente ressaltar que um tumor nunca é igual ao outro. Existem inúmeras características, inúmeras singularidades que estão envolvidas nesse processo. E eu falo bastante também na minha trajetória que hoje a gente não pode mais, a gente não deve mais associar o paciente oncológico àquela imagem do paciente pálido, sem cabelo, fraco, frágil e sem vida. Porque a imagem que a gente, quando a gente imaginava um paciente oncológico há alguns anos, era essa imagem que a gente tinha, né? Um paciente quase sem vida. E não é isso, a oncologia não é isso. Hoje em dia, a gente tem drogas muito modernas, a gente tem. A nutrição é uma terapia adjacente que pode, de fato, modificar a qualidade de vida desse paciente, a um ponto de que a gente não sabe que um paciente está passando por um tratamento oncológico. Se você vê uma. Eu já tive pacientes que você olha para a pessoa e você não diz que ela está passando por um tratamento. Então, a gente não pode reduzir o paciente oncológico a essa circunstância, a essa situação. E isso é muito importante, e eu reforço isso, para a gente validar esse paciente, porque a vida dele continua, ele não é essa doença, ele não se resume a essa resume uma doença. doença, exato. Ele tem que continuar a trabalhar dentro das circunstâncias, claro, possíveis, né? Afinal, cada um é um e vai ter a sua maneira de lidar com isso, mas ele tem que, a sua vida precisa seguir, ele precisa fazer as suas atividades normalmente e seguir a sua vida, porque aquilo é uma fase. E ele não se resume a isso. E eu trabalho muito isso em consulta. Não, você não é isso. Você está nesse momento, mas você não se resume a esse momento. Exato. E tirar o paciente dessa visão de que ele é o paciente oncológico e ele se resume àquela imagem que eu comentei anteriormente. Então, é uma visão que a gente tem que tirar isso. O paciente oncológico não é essa pessoa de lenço, pálida, apática, sem brilho. Não é isso. A oncologia não tem mais essa cara. E eu luto para que ela continue e que as pessoas desmistifiquem isso. O paciente oncológico não é mais esse. O paciente oncológico ele tem muita vida dentro dele. E eu nutro diariamente os meus pacientes para que eles continuem assim. Bonito, né? Eu acho bonito falar isso. Enfim, eu acho que seria legal, né? Tomara que esse episódio alcance bastante pessoas e elas tenham essa Tomara, visão que você porque está passando, né? é um dos motivos pelo qual eu escolhi a oncologia. Eu sei que é um pouco pode soar um pouco empírico e ter uma certa fantasia por trás disso, sim, mas é de fato, não resumir as pessoas a isso, não é isso que a doença reflete, as pessoas não são isso. Então, o que eu vou falar aqui é a pessoa física, a Jéssica é a pessoa física. Eu prefiro acreditar no meu coração, para minha sanidade, para minha idoneidade, que tem pacientes hoje que eu prefiro acreditar que estão vivos porque eu consegui melhorar a vida deles. Eles ainda estão em tratamento. Eu tenho uma paciente que completou, gente, 15 anos de tratamento oncológico. Eu tenho Sim. uma paciente idosa que eu prefiro acreditar que ela está viva porque eu consegui contornar
a nutrição dela, porque eu consegui nutrir ela. Eu tenho certeza. Então, eu prefiro acreditar nisso e eu prefiro dar vida a essas pessoas para que ela continue o casamento, para que ela continue e viva com os netos e que ela receba os netos e esses pacientes e isso aconteça. É por isso que eu escolhi, é por isso que essa é a minha motivação como profissional da saúde e é por isso que eu pode ser muito longe para algumas pessoas, mas eu prefiro acreditar nisso para que eu consiga sobreviver na oncologia, porque tem dias muito difíceis e tem Imagina. pessoas que a gente perde que são muito, que as perdas elas fazem parte, que é um outro cenário de quem trabalha com oncologia. A gente precisa aprender a lidar com perdas, porque elas fazem parte do dia a dia da oncologia. E tem coisas que a gente não consegue contornar, por mais que a gente tente. Mas essa fala sua, ela vai muito de encontro com o que eu acredito na questão nutricional. Eu vou fazer uma comparação que foge totalmente, tá? Não, não tem, tem e não tem comparação. Uhum, Eu fiz um episódio com a Mirtz, nutricionista do Palmeiras. uhum, E o Palmeiras tem ganhado tudo nas competições e tal. uhum. E aí é muito legal esse contato que eu tive com ela, porque eu questionei da questão de suplementação. Você usa suplemento, Murilo? É 95% comida, ela falou. Uhum. A gente só vai usar o suplemento em alguma determinada situação. Citação. Aí eu falei, nossa, mas sério, não usa nada, creatina, nada, não. Aí você segue, eu sigo ela no Instagram, e aí você vê, ela tá ali sempre postando, hoje estamos em tal lugar, e aí aquela mesa farta, comida, Farta. é Colorida. bonito, né? Aí ela falou, tem um grupo de WhatsApp com os atletas, e eles me perguntam o que eu posso, o que eu não posso comer, e ela tá sempre no buffet. Ela que monta o prato do pessoal. Eu falei, Mirtz, é por isso que vocês Uhum. ganham tudo e quase não tem lesão. Eu falei, não. Eu falei, Uhum. lógico que é. Eu falei, não seja humilde. Aí, lógico, tem humildade, mas, meu, reconheça, é a nutrição. A Uhum. mesma coisa que você está falando. Ah, poxa, os pacientes estão aí vivendo longos períodos de tratamento. Eu não tenho dúvidas que é por causa da nutrição. É assim, Eu prefiro não, mas acreditar. eu vejo dessa forma, né? E É você muito. sabe que é também. Lógico, a medicina evoluiu? Poxa, evoluiu pra caramba. Existem novas drogas? Existem novas drogas. Mas sem o aporte nutricional ali, não adianta. O substrato energético do organismo, gente, É, né? é realmente dar suporte para esse corpo e aguentar esse impacto. Eu Exato. uso muito essa frase, assim. É, Esse corpo precisa aguentar o que está por vir. E eu preciso entender isso para que eu consiga identificar estratégias eficientes para esses momentos. exato. E a gente volta naquela. Hoje eu estou em químio, amanhã eu posso não estar, amanhã eu posso ter uma droga que não é a que eu estou hoje, e como que essa droga se comporta. Então eu tenho muitas nuances, e eu tenho um dinamismo que é muito rápido. Então eu preciso acompanhar isso, e eu preciso estar sempre ali, como que você está, e como que foi, e passou bem, teve alguma coisa. Então é um contato que quem não gosta de gente não consegue. É, Porque a gente está constantemente, assim, lógico que quando a gente está dentro de uma instituição fica um pouco mais difícil, sim. por N questões, mas eu tenho alguns pacientes que têm o meu telefone e eu vou até o paciente, como você está? Aconteceu alguma coisa? Algo mudou? Porque eu me preocupo, eu quero saber. Então, é um cuidado que eu tenho, é um tipo de profissional que eu escolhi ser. E dentro disso, né, e isso é um outro caminho, outra conversa, isso me demanda um número de pacientes reduzido, isso me demanda certas coisas que não dá para eu não consigo ser o tipo de nutricionista que tem agenda de o paciente em meia hora, Ah, não. porque eu não consigo dar a atenção que eu quero e eu não consigo tratar o meu paciente como eu gostaria que meus pais fossem tratados, minha sogra fosse tratada, se eles estivessem nessa circunstância, que é o tipo de atendimento que eu acredito, que eu prezo, né? Então, mais ou menos por aí. Não, eu acho que é isso. Mais ou menos, não, acho que é isso mesmo. Aproveitando aí, bom, você explicou da químio, dos outros tipos de tratamento, né? Existem diversos tipos de câncer, existem tratamentos que afetam células saudáveis, existem tratamentos que vão na célula-alvo. Eu queria saber,
o papel do nutricionista no time multidisciplinar e também, Uhum. bom, o peso da nutrição a gente acabou de falar, né? Mas Uhum. se você puder falar, às vezes, alguma questão de determinados alimentos, visando ali o bem-estar, Uhum. Uhum. mitigação de efeitos colaterais do tratamento, enfim. Sim. Eu acho muito importante essa visão de multidisciplinaridade na oncologia. Na medicina, de maneira geral, eu acho que a gente, às vezes, acaba tendo essa visão de que o paciente é do médico, né? Não só na oncologia, realmente na saúde, o paciente é do médico, o paciente né, é sempre aquela ponte meio que unilateral. E quando a gente traz isso para a oncologia, não é uma coisa que costuma funcionar. Por que que não costuma funcionar? Porque é um processo muito dinâmico. Então, hoje o paciente pode vir em consulta pensando numa rotina ambulatorial. Então, hoje ele vem em consulta, amanhã ele tem que vir na químio, aí depois, daqui a 2, 3, 4 dias, ele tem que vir coletar exame. Então, cada dia ele está com um profissional diferente naquele ambiente, naquele contexto. Então, é uma equipe que precisa se conversar muito, é uma equipe que precisa estar atenta constantemente. Por quê? Muitas vezes, principalmente quando eu trabalhava na instituição, que é realmente essa galera que está ali diariamente com o paciente, na consulta o médico identificava alguma coisa, algum ponto, e ele vinha conversar, Jéssica, identifiquei que o paciente X, ele relatou alguma coisa, percebi que está perdendo peso, percebi, e aí vamos tentar, vamos pensar junto. A enfermeira na infusão, a paciente passou muito mal, vomitou muito, o paciente teve diarreia, então o enfermeiro vinha. Às vezes, na minha consulta, o paciente, por esse meu perfil de ser um pouco mais humanizada, por ter esse atendimento mais, né, mais ali junto, às vezes o paciente começava a falar e eu identificava alguma questão, o paciente está mais fragilizado, o paciente está mais deprimido, vou acionar psico, vou tentar abordar esse tema com o paciente. Então, vejam que é um time de pessoas que trabalham com o mesmo paciente em momentos diferentes, mas que se apoiam e se ajudam na identificação de algum fator, algum ponto que pode auxiliar o outro profissional. Então, a gente vai se conversando e vai identificando, e esse profissional, esse paciente, ele se sente acolhido, porque a todo momento tem alguém que está apoiando e está ouvindo o que ele está falando e acionando o profissional correto para tratar, para cuidar disso, seja o que quer que isso for. Então, é muito importante essa multidisciplinaridade para que esse paciente, de fato, ele se sinta pertencente a esse cenário de uma maneira acolhedora, já que ele está ali, já que é um momento, né, já que estamos aqui, vamos tornar isso um momento mais leve do que der para a gente transformar isso. Então, nesse cenário, o papel da nutricionista ele é muito nesse sentido, de ter essa comunicação tanto com o oncologista quanto com o enfermeiro, né, de identificar, o paciente relatou que teve diarreia no dia da infusão, ele vomitou durante a infusão, e aí eles me acionavam, né, pontuavam, assim como o oncologista percebi que ele vem perdendo peso, ou eu mesma, né, nas minhas evoluções, olha, a paciente vem nessa decrescente, vamos conversar com o oncologista para ver o que ele acha de determinada estratégia, enfim. Então, nesse cenário, a gente tem um paciente que ele pode vir de 0 a 80 em um período muito curto. Então, ele pode vir muito bem num ciclo 2 e está muito ruim num ciclo 3 e o inverso também pode acontecer. Então, a gente precisa estar muito atento para que essas mudanças elas não se tornem permanentes ou que a gente entre com uma atuação muito tardia e ao mesmo que a gente, quando necessário, não entre com uma estratégia preventiva. Então, eu sei que tem protocolos que eles têm uma chance de 80% de dar diarreia, de dar náuseas. Por que que eu não oriento esse paciente previamente a ter uma atenção maior no dia que antecede a quimio? Eu sei que determinada droga, determinada quimioterápico, ele tende a ficar mais fadigado 3 dias, 4 dias depois da infusão. Será que eu já não posso partir de uma estratégia de, olha, pós-químio, a gente vai fazer esse manejo, vamos aumentar um pouco o aporte calórico, enfim, proteico, o que quer que seja a estratégia.
Então, a gente tem muito desse dinamismo e dessa identificação para a gente poder trabalhar com o paciente e acompanhar esse cursar do tratamento. Então, Legal. tem paciente que vai super bem, paciente que a gente vai precisar intervir pouquíssimo, porque a vida dele continua, ele já vem com um perfil de alimentação bom, a gente faz alguns ajustes, claro, mas ele vai cursar bem, ele vai evoluir bem, a perda de peso ela se mantém ali, às vezes ela não acontece, então a gente vai fazendo ali um manejo, um acompanhamento, mas a intervenção ela acaba não sendo tão grande, e tem pacientes que a gente vai precisar intervir muito. Tem pacientes, né, ao passo que tem pacientes que a gente vai precisar, por exemplo, eu comentei na minha fala que a perda de peso é uma coisa comum, mas a gente também tem a perda de peso intencional. Então, eu preciso, principalmente pacientes com câncer de mama, às vezes elas vêm com sobrepeso e eu preciso trabalhar com essa paciente essa reeducação alimentar para que ela perca peso e ela flua melhor nesse tratamento, para que esse tratamento tenha uma resposta mais positiva. Então, ela também precisa de uma atenção minha. Paciente com câncer hematológico, por exemplo, é um paciente que usa muito corticoide. Eu tenho inúmeros rebotes do uso de corticoide. Eu preciso acompanhar esse paciente mais de perto. Então, eu tenho essas nuances também, não só, como eu disse, o paciente oncológico não é aquele que perde peso e fica apático. Eu tenho essas outras Uma série de nuances que nuances, sim. acontecem ali no ambulatório que a gente precisa estar constantemente atento e acompanhar de fato individualmente para que as estratégias façam sentido para aquele paciente naquela condição, naquele momento. É legal você falar isso também. Aí também cai aquela informação midiática, né? Que o pessoal tem. Fala, olha, antes da quimio você precisa comer um monte. Depois você precisa comer tudo, Não. né? Então, a Hum. rádio, olha, a rádio, mesma coisa, celulosal, imunoterapia, enfim. Não. É legal é legal você está desmistificando tudo, que a gente está quebrando uma série de mitos aqui. Muito bom, eu fico feliz. É, Realmente é trazer essa vivência, porque é isso que acontece lá dentro, é isso que você vai pegar. Vai pegar um paciente com câncer de mama obesa, você vai falar, você não pode perder peso? exato. E às vezes, a nutricionista que está ali, às vezes a nutricionista recém-formada, que, enfim, ela não vai saber conversar com um oncologista sobre isso. Não, ela tem que perder peso. Não é que ela não pode perder peso, ela tem que. E tem que fazer isso de uma maneira saudável, ela tem que fazer a reeducação alimentar, ela tem que começar a fazer exercício físico. Então, a gente tem todo um processo. Paciente em uso abusivo, eu vou usar aspas, tá? Novamente, porque é o que faz parte do protocolo de corticoide, a gente tem rebote, a gente tem pico de insulina, a gente tem um paciente que vai querer comer o mundo e a gente precisa saber lidar com isso, a gente precisa saber conversar com esse médico, porque esse médico vai começar a usar medicamento, ele vai tapar o sol com a peneira, porque ele não vai saber fazer o manejo dessa consequência. Ele vai dar o medicamento protocolar para cuidar da doença. Então, esses detalhes, essas individualidades, essas particularidades de cada paciente, elas precisam ser discutidas neste nível multidisciplinar, e a gente precisa do apoio da equipe, porque todos nós estamos ali visando uma única coisa em comum, que é a saúde daquele paciente. Então, a gente precisa ter uma comunicação muito boa nesse eixo, senão a coisa não acontece. E quem sai prejudicado é o paciente, porque ele está trabalhando, ele tá tratando num ambiente que está desorganizado, que está fora Tá? É do legal. eixo ali. É uma coisa que eu acho legal de você falar, posso fazer uma, uma comparação de novo, aí eu comparando. Não, vamos lá. Depois que eu tenho um caso na família, né, de doença Uhum, autoimune e uso de corticoide, e depois que a gente estuda um pouco, enfim, ah, eu debati com o médico, ó, tá usando corticoide há muito tempo, tá com os efeitos colaterais feios, tal, acho que era da gente se mamar? Não, não pode. Olha, tudo bem, eu sei que é autoimune, mas a gente está fazendo os exames, está tudo em ordem, vamos desmamar. Não, eu falei, mas tá com resistência à insulina e já tá comendo a uhum, parede. Olha, tá uhum, com peso, isso vai ser pior, a doença pode reativar. Eu sei que eu fiz uma explicação gigante para ele, mandei uns dois, três uhum, artigos científicos. uhum. Aí ele mandou para mim, tipo, depois, ok, vamos desmamar, tipo. Então, cara, manejo Então, nutricional aqui, ó, eu tô usando, manejo. ó, ó, tá indo.
É ter respaldo técnico-científico, Exato. é saber o tempo, é saber identificar o tempo. Então, eu dei aula para os residentes do Sírio-Libanês agora em janeiro, e eles me fizeram uma pergunta que eu achei bem coerente, bem pertinente. Como que eu abordo essas mudanças que são mais drásticas, né? Que são maiores? Melhor, a palavra maiores é melhor do que a palavra drástica, que são maiores. Imaginem que um paciente que começa a sua jornada de tratamento, ele já recebe muita informação. Ele já vem com a cabeça cheia de coisas, cheia de dúvidas, e é muita coisa, é muita informação. E o oncologista é o primeiro contato que ele tem, então já vem muita informação dali, o que tem que ser feito, o que tem que deixar de ser feito, enfim, já vem muita coisa. Então, o meu papel, quando esse paciente chega para mim, às vezes, não é falar, olha, então, você tem que perder peso, você tem que deixar de comer A, você tem que começar a comer B. O meu papel não é esse. O meu papel, primeiro, é acolher esse indivíduo nessa vulnerabilidade, explicar as consequências nutricionais que podem acontecer diante do tratamento dele, deixar ele vivenciar esse primeiro ciclo, esse primeiro passo, entender o que é a quimioterapia, entender qual é o ambiente em que isso vai acontecer, entender como o corpo vai habituar aquela droga. Agora a gente vai conversar sobre o que precisa ser feito. Então, nem sempre, logo de cara, eu começo com essas grandes modificações. Então, também tem essa sensibilidade de entender o momento certo de fazer as coisas. Eu queria que todo mundo chegasse, ai, Jéssica, então eu sei que eu estou acima do peso, vou começar a quimioterapia, né? Vamos lá. Queria, mas não é assim. Não. Acaba sendo uma fuga também, né, Jéssica? E a maioria dos pacientes, eles vão descontar na comida. A comida é emocional, a comida tem. Existem inúmeros gatilhos, inúmeros fatores ali envolvidos. Então, essa, essa sensibilidade de, bom, vamos primeiro acolher e explicar os principais pontos nutricionais, impactos nutricionais de um tratamento, e posteriormente a gente aborda essas mudanças que vão ser mais significativas, elas também fazem parte dessa jornada. Agora, nesse momento, a gente vai ter que começar a mudar mais seriamente. A gente vai ter que, né? Tô aqui para te ajudar, tô aqui para te apoiar e dar as ferramentas necessárias, mas a gente precisa de mudanças. Por isso, por isso, por isso. E aqui estão, né? E enfim, aí cada um vai abordar a sua dietoterapia de maneira individualizada, mas esse momento também é importante para que a gente não despeje um caminhão de coisa no paciente, um caminhão de mudança, e ele nem digeriu ainda a doença dele, ele nem passou pelo primeiro ciclo, ele nem sabe o que vai acontecer. Então, esse time também é importante do profissional. O momento de abordar as mudanças, de começar a fazer mudanças, de introduzir coisas ou retirar coisas, dependendo do paciente, esse ponto é relevante também pensando em Acho ótimo. profissional. Espero assim, espero nunca ter, que a gente nunca tenha, os pacientes, os nossos amigos, parentes, mas se tiver, é bom saber que tem profissionais como você, né? Enfim. Obrigada. Não é, porque se você não, eu acho que você não pegar pelo viés humano, né? É, nossa, Fica complicado. acho que até questão de aderência, né? Por parte do paciente. Fica complicado. Torna o processo muito mais difícil do que ele já é. Exato. Então, precisa ter esse outro lado, precisa ter essa empatia, essa sensibilidade de identificar o modo como se fala, quando se fala, como se, né? São algumas coisas que eu procuro ter no meu atendimento. E claramente que em alguns momentos a gente vai precisar falar, volta, porque acontece, a gente precisa ser o profissional da saúde, a gente precisa ser o guiador desse paciente. Mas há momentos em que a gente precisa fala, expõe, chora, enfim, vamos lá, tá tudo bem agora, a gente, próximo passo, vamos, Eu tive né? uma, Então, eu considero como uma parente minha que teve, foi tudo muito rápido, tá? A gente estava em pandemia, não tinha nem vacina ainda. E ela foi diagnosticada com câncer de intestino, estágio avançado já. Aí a gente fez os exames e tal, aí já estava em intestino, fígado. Aí ela falou, "Ah, me ajuda?" Eu falei, olha, eu vou te ajudar da melhor maneira possível. Na época, eu consegui contato de uma nutricionista oncológica, eu falei, "Ó, você vai passar com ela, porque eu não tenho, uhum, né?" uhum,
Aí fiz a mediação entre médico e nutricionista, falou, ó, Uhum, beleza, eu passo com ela. Tá, consegui fazer isso. E aí ela fez todo um planejamento alimentar e tal, e um dia ela, aí depois, infelizmente, ela está muito paliativo. E aí ela falou, "Ah, posso comer uma empadinha? Tô morrendo de vontade." Ela falou para mim, pode, come, né? E aí uhum. passou uma semana, ela faleceu. Então, sabe, essa questão de, não vou deixar, Esse é o ponto, eu vou esse é o tirar isso ponto, dela, cara, né? esse é o ponto. É o time da coisa, é o momento da coisa, é Hum, entender a circunstância em que se está vivendo naquele momento. exato. Tem momento em que talvez a resposta seja realmente é isso, e É, talvez a resposta seja, o momento seja sim. sim, é, E é sobre, a oncologia é sobre isso, é sobre esses momentos, é sim, sobre identificar esses momentos. O cuidado paliativo, ele vem ganhando um espaço muito grande na oncologia. Porque, assim como eu comentei que a gente não pode resumir o paciente oncológico com aquela imagem, o cuidado paliativo não pode ser resumido à morte, ao sim, final da vida. Não. Então, a gente tem que entender esses momentos e entender que a comida faz parte de questões afetivas, sociais, emocionais, e que a alimentação, ela não é um alimento em um momento isolado, ela é um conjunto. Então, será que realmente aquele alimento, naquele momento, né, aquele preparo, ele vai realmente jogar tudo que ela fez fora? Ou ela vai salvar, vai curar? E não é esse o caminho, não é essa a resposta, é realmente aquele conforto que ela precisava naquele momento e a ponto dela pedir autorização. Então, você imagine o quão ela não estava, talvez, em sofrimento, sim, a ponto de eu posso comer uma empada. exato. Então, Então, é sobre isso. exatamente, é foda. Bom, Jéssica, eu vou puxar aqui agora um pouco para nossa profissão, falando de carreira agora. Então, Uhum, para quem está ouvindo, assim, eu desenvolvi o podcast para tentar guiar um pouco o pessoal que está se formando também, enfim, é, mostrar que existem uma série de possibilidades para possibilidades. nutricionistas. E a oncologia, né, na nossa conversa, eu já te falei que me chama um pouco a atenção, Uhum, né? E aí, para o uhum, pessoal que está se formando, o pessoal que acabou de se formar, que quer uhum, seguir a carreira, o que que precisa para atuar na especialização, vivência na área, uhum, mestrado? uhum, Uma coisa que eu falo para uhum. todo nutricionista: você nunca mais vai parar de estudar, né? Isso é um Nunca. fato. Aceita que dói Aceite, menos. né? Eu gosto do ditado, aceita que dói Aceite que menos. dói menos. Então, o que que você recomenda? Fala, olha, eu quero trabalhar numa instituição legal, bacana, Uhum, uhum. para atuar como a Jéssica. O que que precisa? Eu acho que estudar é o primeiro passo. E não que seja um clichê, mas eu vou puxar para justificar isso. A oncologia, justamente puxando pelo número de casos que eu trouxe no começo da nossa conversa, é uma coisa que não para. E a gente não para de entender os mecanismos moleculares, a gente não para de entender a doença. Então, para vocês terem uma noção disso que eu estou falando, a gente tem na literatura científica o que a gente chama de hallmarks of cancer. São as características do câncer. São dois pesquisadores, talvez os principais, os maiores pesquisadores que estudam, dedicam uma vida inteira a dar características ao câncer. O que, que caracteriza a doença, né? E desde os anos 2000, eles vêm caracterizando o câncer. E essa revisão, ela tá, a cada 10 anos, eles renovam. Eles lançam uma versão atualizada. 10 anos. Então, para vocês terem uma ideia, em 2000, ele tinha 6 características, se eu não me engano. Em 2020, 2021, né? 2000, 2001, 10, 11, 20, 21. Eu não sei nem contar, eu acho que já estão em 20. Inclusive, eles incluíram microbiota, o microbioma funcional, né? Assim, fungos e bactérias nesse sentido. Então, observem que a gente e ainda é uma coisa que é muito estudada, não só em questão de caracterização de doença, mas em compreensão de como ela se comporta, identificação de novos alvos, identificação de novos fármacos, identificação de novos marcadores. Isso se falando em medicina. Então, eu não posso querer trabalhar com oncologia e não me atualizar.
Porque, consequentemente, sendo nutricionista, eu preciso saber disso, porque a minha conduta ela vai sempre ter que estar de acordo com o que a medicina tem de novo, o que a gente descobriu, como que a doença se comporta, é a base, fisiopatologia. Então, eu preciso estar em constante atualização como profissional da saúde, e a oncologia é uma doença que se atualiza a cada ano. Então, eu preciso dessa atualização constante. É, artigo Não científico, tem como. congresso. Não tem como. Então, se você não gosta de estudar, não, não verede por esse caminho. É, Então, esse é um ponto, né? Essa constante atualização técnico-científica, ela é importante. não, E aí, vai um pouco da característica da pessoa. Eu optei por fazer um mestrado porque, para mim, fazia sentido. Hoje, a gente tem pós-graduação, a gente tem residência, é, o contato com o paciente ele é fundamental, independente da sua afinidade. Eu gosto muito de estudar, gosto muito de ler, gosto muito de pesquisa, mas o contato com o paciente ele é imprescindível para trabalhar com oncologia, né? Pensando em nutrição oncológica. Então, talvez uma residência, talvez uma pós, existem inúmeros caminhos, e eu acho que a gente vai acabar construindo, o profissional ele vai acabar construindo isso em algum momento. Eu não fiz residência, mas eu fiz um mestrado, eu fiz uma especialização, fiz uma pós-graduação. não. Então, tem gente que faz residência, tem gente que faz pós, então, enfim, tem gente que faz a especialização da Sociedade Brasileira de Oncologia. Existem algumas opções hoje. Então, a gente consegue, o profissional que está se formando hoje, ele consegue ter algumas opções, e algumas opções que ele pode identificar que tem mais afinidade. Na minha época eram poucas opções, eu não tinha muito para onde correr. Hoje o profissional ele pode escolher, eu gosto daquela pós-graduação porque aquela coordenadora ela fala de um jeito que me atrai mais, eu gosto daquela instituição por isso e por aquilo. Então a gente tem mais opções, a gente tem mais leques, então isso é bom. A gente consegue se aproximar de coisas que fazem sentido para nós e para o tipo de profissional que a gente quer ser. Então, acho que isso são coisas muito importantes para serem determinadas logo no começo. E a partir daí, existem caminhos que você pode ou trabalhar dentro de uma instituição, como eu já houve o meu período de trabalhar dentro de alguma instituição, ou a gente pode partir para um caminho de fazer parceria com algum oncologista, com alguma clínica, enfim, a gente precisa, na oncologia, ter essa ponte. Não invalida o fato de que hoje o Instagram está aí, as ferramentas de tecnologia estão aí, mas você precisa sempre, do meu ponto de vista, se aproximar de profissionais, para Sim. que você tenha ali recursos de apoio e de talvez algum médico que consiga confiar no seu trabalho e te direcionar pacientes, que o fluxo torne o fluxo contínuo e fluido. Trocar Então é figurinha, né? importante para quem está começando fazer esse network. Às vezes, começar no Instagram e começar a captar cliente na oncologia seja um passo maior que a perna. É, Cada um, né, cada cabeça é uma sentença, mas na oncologia eu sempre trago essa questão de cuidado. A gente precisa, o paciente oncológico ele não é uma cobaia. Ele não é para a gente sair testando coisa e dando suplemento e ver o que acontece. Não é assim. jamais. Então, essas pontes, esses networkings, esses laços de confiança com profissionais que já estão estabelecidos, ele é importante. Até para o profissional se sentir confiante na hora de propor ou de pensar em alguma estratégia e de executar essa estratégia frente ao paciente, ao médico que cuida dele, enfim, é uma equipe. Lembrem que a gente não cuida do paciente sozinho, ele tem um oncologista, ele vai fazer a quimioterapia, que a enfermeira pode ser uma ótima pessoa para guiar a gente como que ele está indo, né? Como que ele está cursando. Então é como eu vejo, é como eu entendo a oncologia hoje, como eu vejo a nutrição oncológica hoje. Eu li um livro, você já deve ter lido, acho, O Imperador de Todos os Males. Não li, Não. não, Quando eu mudei para não vou São mentir, não li. é muito bom. É, ele mostra muito a vivência, só que no caso ali ele tem a visão do médico, né? Uhum, Ele mostra muito a vivência ali dos pacientes dele, né? Se eu não me engano, ele é um indiano uhum, que foi morar nos Estados Unidos, foi fazer faculdade de medicina nos Estados Unidos, fez mestrado, doutorado. Ele virou um grande profissional da saúde na área de câncer.
E ele mostra, é legal porque ele vai passando pelos casos que mais Uhum. marcaram ele e vai contando a história da evolução do tratamento oncológico. É muito Uhum. legal, muito legal. É uma bíblia, meu. Imagina, Tem é, 600 páginas. eu É. imagino. Um dia eu tava, quando eu mudei para São Paulo, antes de começar a pandemia, eu estava no Conjunto Nacional, aí eu adorava ir na Livraria Cultura, Uhum. e aí eu subi para a área de nutrição, de medicina, falei, deixa eu dar uma olhadinha nos livros aqui, aí me chamou a atenção, falei, aí, né, lá você podia pegar, assim, Uhum. eu sentei e Uhum. li o primeiro Uhum. capítulo, falei, nossa, Começou. aí eu comprei, li, enfim, eu falo para quem pensa, Vou ler. né, leiam esse livro, é muito legal, gostei, enfim, se alguém quiser eu tenho emprestado, aqui eu empresto, tá aqui em casa, enfim, Ter esse contato com essa vivência, né, do olhar de um profissional é muito rico, eu acho. é, Porque a gente tem uma ideia, né? Quando você fala em nutrição oncológica, quando você fala em oncologia, a gente tem uma visão. Eu acho que eu mesma trouxe alguns pontos que eu quebrei de imagem que a gente tem na oncologia. Então, entender e ler e ter essa outra perspectiva é muito interessante. Eu espero que a gente não precise estar nesse lado do paciente, de sim, verdade, é, mas a projeção é de que a coisa está um pouco. tá feio. Então, a gente precisa se preparar e gastar com prevenção é muito mais barato do que gastar com tratamento. E Não, a nutrição, ela é um poderosíssimo fator de prevenção. Então, é a ferramenta que a gente tem que cada vez mais bater na tecla e estimular, e é o caminho. E explorar isso não só na jornada do paciente faz diferença, mas por que que a gente não começa a pegar o antes? A exato. gente não tem, né? Então, acho que é importante. Há duas dicas que eu dou para quem está ouvindo a gente, né? Além de vocês seguirem a Jéssica a partir de agora, daqui a pouco ela vai passar Instagram, tudo. Tem um profissional que chama Alexandre Guiar, um professor, ele é químico, né? Ele Maravilhoso, é químico e químico, bioquímico. bioquímico, exato, é nutricionista, e ele fala muito dessa questão, né? Ele bate muito contra o terrorismo e fala, ó, alguns alimentos são potencialmente protetivos contra câncer, né? Não é, Exato. A gente né? pode, só citando nessa linha, o brócolis é um excelente alimento protetivo. Quando a gente pensa em vitamina A, né? Então, os alimentos alaranjados, eles são excelentes. A aveia, que tem beta-glucana, é um excelente protetor do intestino. Então, tem coisas que valem muito a pena da gente investir numa alimentação saudável. E é aquela coisa de não adianta comer só brócolis e virar o Hulk, não, é o diário ali, incluir variedade, inclui fontes de vegetais crucíferos, que tem uma ótima ação antioxidante, inclui várias fontes de vitamina A. Uma coisa que eu falo muito em aula é que a gente precisa, como nutricionista, ensinar o paciente a cozinhar, a preparar esse alimento. Então, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, não adianta eu falar assim, olha, você precisa comer brócolis. E é isso, paciente, comer brócolis. Vai Então, mas o abrir, brócolis, para ter a ação antioxidante, ele não pode ser submetido a alta temperatura. Então não adianta o cara botar o brócolis na água a 100 graus, que ele vai perder a propriedade bioativa dele, ele não vai ter o benefício. A mesma coisa do licopeno. Licopeno, para você quer comer licopeno, você tem que cozinhar a cenoura e cozinhar o tomate. Se você come salada de tomate com cenoura, você não está absorvendo o máximo da vitamina A e do beta-caroteno. de Então, é lipossolúvel, esse tipo né? de nutrição, exato. Esse Ó, é o tipo de nutrição que a gente precisa estimular. é que eu falo pro pessoal, falei, você vai comer um licopeno, pô, com gordura ali, ele é bem mais absorvido, né? Ó, uma Ah, saladinha com faz a azeite combinação, ali, mas cozinha antes, pelo amor de Deus. exato. Eu acho que falta isso, né? É muito o que eu vou... Hoje tem outra gravação, né? Falar sobre nutricionismo mais tarde. Exato. E nós vamos abordar isso. Enfim, eu falo. Nem você deu o exemplo da aveia. Falei, gente, a aveia custa R$ 1 o quilo, 1,50 o quilo. Maravilhoso, faz Meu, né? exatamente, traz ótimos benefícios para a saúde e é muito versátil, dá para fazer em várias coisas. Então, enfim. Jéssica, mais uma coisa que eu queria saber. Como é Vamos. que está o mercado hoje para quem deseja atuar como nutricionista oncológico? Infelizmente, né? Acho que tem bastante área aí. Infelizmente, falando, Tem, botando no prato sim, humano, né? eu entendo. Tem uma proporção, se eu não me engano, eu não sei se é o CRN ou se é o CFN.
o CRN no caso meu, né, o CRN3 ou o seu CFN, ele tem uma proporção de nutricionista para paciente oncológico. E eu não sei exatamente, então eu não vou nem arriscar falar alguma bobeira, mas essa proporção é muito baixa. Então, existe um mercado muito grande para nutricionista oncológico. E o ponto é que existe mercado, mas falta gente preparada. Como eu Ah, comentei, o paciente oncológico não é uma cobaia, a gente precisa saber o que a gente faz. E para isso a gente precisa estudar e estar bem respaldado. sim. E o ponto do paciente oncológico é que esse paciente, ele é um paciente que ele demanda certos cuidados e existe um... E assim como somos pessoas diferentes, existem perfis de pacientes diferentes. Então, existem pacientes que vão se identificar com o meu tipo de atendimento e tem pessoas que vão se identificar com o tipo de atendimento do Murilo. Então, esses pacientes, eles estão por aí. E, às vezes, eles estão procurando um profissional que eles se identifiquem e eles ainda não encontraram. Então, a gente tem esses dois cenários. A gente tem bastante paciente, a gente tem pouco profissional, a gente tem paciente que não encontrou a sua cara metade, É e a gente importante. tem profissional que não está habilitado e não sabe o que está fazendo. Então, são coisas muito importantes. E há muito campo, há muito que ser, há um caminho muito grande a ser percorrido em todos esses sentidos. Então, se você tem essa chaminha dentro de você, é um caminho que você quer seguir e você entende que isso é importante, trabalhe profissionalmente com embasamento, busque as melhores referências, os melhores estudos, as melhores pessoas para você aprender e não esqueça de que o outro lado, ele é um ser humano que está em uma situação de vulnerabilidade e que às vezes ele precisa dessa identificação para ser seu paciente. Não adianta você ter um robozinho aqui que não vai funcionar. Então, essa é uma via de mão dupla. Você precisa ser muito bom tecnicamente, mas você também tem que ter essa empatia. O paciente precisa te reconhecer em você um profissional que ele pode confiar. Principalmente porque o paciente oncológico é um paciente que fica muito à mercê das informações de internet que chá a folha da graviola cura, o suplemento não sei o que lá cura, e fulano diz que fez e desfez e cura, e ele precisa ter em você uma referência de confiança para falar, olha, Jéssica, eu li, ou eu vi, fulano falou que isso assim é assado, o que você acha? Eu posso? Se não, o que acontece é esse paciente, ele passa com você, ele não te conta, ele não te pergunta, ele vai tomar, ele vai fazer, porque ele está eventualmente desesperado em busca de uma cura e ele vai vir a óbito. Eu já perdi paciente por tomar o que a gente chama no povão aí de garrafada, porque e não contou para a equipe. Então, esse vínculo ele precisa ser construído, Existir. essa ponte ela precisa estar ali, ela precisa existir para que você seja a referência do seu paciente. Ele vem e te pergunte, olha, eu vi isso, é verdade, funciona, como que é? E que a gente também tenha a humildade de reconhecer, não sei, eu Sei. preciso estudar, posso te responder depois? Exato. E tá tudo bem, a gente não precisa de ter todas as respostas A gente momentâneas. não é máquina, E né? imagina, tem paciente que vai chegar, eu vi que, sei lá, a folha da árvore do Japão, não sei, eu preciso ver. Dá um tempo aqui que eu vou pesquisar, porque eu não sei, tem coisa que não chega a tempo. Exato. Então a gente também tem que ter essa humildade de quando essas coisas chegarem até nós, a gente ter, preciso verificar, te dou uma resposta. Exato. Me dá um tempo aí, não toma nada ainda, espera aí. Né? Vamos estudar. Peraí que eu vou ver e a gente discute junto e trazer o paciente para essa tomada de decisão consciente também. Sim, Né? É importante ele se sentir parte do processo. A tomada de decisão é da equipe com o paciente e não a equipe decide o paciente só tem que fazer. Isso é um outro cenário, outro podcast. bom, Jéssica, agora para a gente finalizar aqui, eu queria que você falasse para o pessoal que está nos ouvindo, onde que o pessoal consegue te encontrar, seja para consulta, para palestra, para aula. Você tem um livro também, puder falar do É, livro, por favor, o espaço agora é todo seu. obrigada. Bom, eu estou aqui na vida, eu estou aí, brincadeiras à parte.
O meu Instagram é Jéssica Reis Nutricionista, tudo junto, sem pontos e sem arrobas. Vocês podem perceber que se vocês chegaram até aqui e se vocês me procurarem, eu não sou a pessoa mais ativa, mas eu juro que eu sou muito verdadeira, muito honesta. Então podem me procurar, fiquei muito à vontade de, enfim, qualquer coisa, estarei lá. Vocês podem também me achar pelo Murilo, ele tem os meus contatos, então eu também é um caminho para me achar. Não sou uma pessoa tão difícil, fim de se achar. É, e eu tenho um livro que está disponível na Amazon. Lá no meu Instagram tem o link para ele. É um livro que a gente fala sobre. É um livro em parceria com o Senac, que a gente fala sobre alimentação, metabolismo e a relação desse cenário com o câncer. Então a gente aborda. É um livro para profissionais, ele não tem uma característica mais leiga, mas ele é uma linguagem bem tranquila. Então recomendo que, se vocês não forem profissionais da saúde, mas tiverem um interesse, ele está lá disponível. Ele é um e-book, ele não tem versão física. Então é bem tranquilo é um livro acessível de valor e baixar e ler ali sem muita dificuldade. E então, enfim, eu sou essa pessoa que vocês viram, muito acessível e até verdadeira demais às vezes, com o que eu penso e eventualmente a ciência e a pessoa física e a pessoa jurídica andam juntas aqui, né? A gente não dá para dissociar uma Não coisa da consigo outra. também. Eu não consigo, não dá para ser duas pessoas, porque isso está muito atrelado aos meus valores como ser humano, independente de qualquer coisa. E, enfim, palestras, aulas, dúvidas, queria realmente ter, enfim, estou aqui porque vocês precisarem. Bater papo, querem uma nova temática, mandem para o Burilo, que quem sabe ele me chama de volta. A gente sempre aceitando sugestão de tema aqui, hein? Ó. Então, se vocês quiserem falar de outra coisa relacionada aí, manda, enfim, a gente volta. Se Sim, é um agradou, a gente prazer. volta. Com certeza. Eu tive mais uma aula aqui hoje. E não desistam. Às vezes tem dias bons e dias ruins, acho que como qualquer carreira e como qualquer coisa na vida, mas ver respostas positivas e receber alguns feedbacks, eles alimentam de verdade, eles deixam o coração muito quentinho, assim. Então, se é isso que vocês sentem que é o caminho que vocês devem seguir, eu recomendo fortemente que vocês busquem os caminhos para realizar isso. Não se coloquem na caixinha do eu não vou conseguir ou é muito difícil. Tudo vai ser uma questão de ponto de vista. Então, se coloquem no lugar de ver alto e traçar o caminho de vocês para isso, que vai Pessoal. dar certo. Jéssica, de novo, queria te agradecer. Obrigado, tirar um tempinho para Eu conversar quem com a gente. agradeço. Só informações de qualidade aí. Obrigado, obrigado Espero ter mesmo. contribuído. Que isso, espero não, vou, com certeza, contribui demais, né? Eu sou o que mais sai ganhando, já te falei, né? Eu tô com todos os profissionais que participam, eu tô aqui de camarote, assistindo, absorvendo tudo. Deu para fazer um livro, histórias de um podcast. Aí, ó, dá pra fazer. É, né? Jéssica, obrigado, obrigado mesmo. Imagina, eu que agradeço. É sempre um prazer. Eu gosto muito de falar de oncologia de maneira geral, então eu espero que eu tenha trago informações que possam ter agregado, que possam ter mudado um pouco essa visão, que possam ter somado e, quem sabe, mudado aí até a perspectiva de alguém em relação à oncologia como uma doença que é um fim, né? Na verdade, ela pode ser um recomeço. Esse foi mais um episódio do podcast Nutritivamente. Canção de abertura Credit, Horizon. Trilha sonora de finalização Unwound, Oaks Studio. Direção criativa, produção executiva, consultoria científica, edição e concepção Murilo Camano Muro.